bom dia a todos, Deus abençoe. Hoje eu estou com dois textos aqui da Palavra de Deus para partilhar com vocês a respeito de um entendimento em relação à igreja. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso de número 16, o apóstolo Paulo faz um registro interessante que diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Essa é a primeira referência. O segundo texto é a carta que o apóstolo Pedro escreve no capítulo de número 2 e no verso de número 5, que diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aqui tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro usa duas figuras importantes em relação àquilo que é a igreja. A primeira é que nós somos templo, morada, habitação de Deus. O apóstolo Paulo diz: vocês não sabem que sois templos do Espírito Santo? E a segunda afirmativa, que é a do apóstolo Pedro, ele nos compara a pedras vivas. E é interessante pensar sobre isso para entendermos um pouco mais sobre a igreja local. Essa ideia que Pedro traz de pedras vivas era bem peculiar da época deles, porque como pedras vivas para a construção de um edifício espiritual, e a construção da época era necessário que eles fossem atrás dessas pedras. Acontecia três coisas importantes antes de construir qualquer prédio naquela época. Primeiro, eles encontravam as pedras, saíam à procura dessas pedras. É interessante, irmãos, que Deus, através de Jesus, nos procurou, nos encontrou, nos achou para Ele. Segunda coisa importante que eles faziam: não somente procuravam as pedras, mas eles trabalhavam, entalhavam as pedras. Eles colocavam as pedras nas medidas certas. E é isso que Deus fez conosco. Nos encontrou e nos trabalhou, nos moldou, entalhando na maneira certa, no tamanho certo, no esquadro certo. E por último, o que eles faziam com as pedras, além de entalhar, era encaixar as pedras. Eles encaixavam uma a uma, aprumavam uma a uma, e assim iam formando o prédio, o edifício. Eu quero contar uma história rápida para vocês. Nós fomos construir, uma certa feita, no estado do Mato Grosso do Sul, um prédio para congregarmos. E os irmãos foram doaram pedra, doaram areia, doaram ferros, doaram tijolos. E ali encostaram uma grande quantidade de tijolos naquele terreno, ainda até então vazio. E essa grande quantidade de tijolos soltos ali, deixaram expostos aqueles tijolos, e num dado momento nós percebemos que estava diminuindo aquela pilha de tijolos. Passava alguém por ali com um carrinho de mão, pegava em pequena quantidade de 10, 15 e levava. Alguém estava roubando os tijolos e nós não estávamos percebendo, porque havia uma grande quantia, uma grande quantidade, uma grande pilha amontoada. E algum ladrão, alguém ia pegando e levando, e nós não íamos percebendo. Agora, como igreja encaixada no seu propósito, como pedras vivas encaixadas no seu propósito, fica muito mais difícil de alguém roubar, fica mais difícil do ladrão levar. Assim somos nós, igrejas, somos pedras, não somente encontradas e entalhadas, mas encaixadas no propósito. Você não pode fazer parte de um amontoado de pedras soltas em qualquer lugar, porque você fica vulnerável ao ataque de qualquer um. Essa é a visão que Deus quer para a sua igreja local, que você possa desfrutar disso. Você foi encontrado, você às vezes está sendo trabalhado ainda para ser encaixado no propósito da igreja, viver um novo tempo, viver um tempo encaixado, aprumado, alinhado naquilo que Deus quer. Deus abençoe você, sua família, viva um novo tempo na paz do Senhor. Deus abençoe.